Oi, Oi, pessoas de luz! Eu sou a Tati Filha. sou a Tatiana Parente. Então estamos aqui pelo convite da Fabi de contribuir com ela na proposta dela do Histórias de Aproximar. A Fabi nos fez o convite comentando um pouquinho que a intenção dela era trazer diferentes perspectivas de vivência da Páscoa para diferentes culturas, concepções. A gente pensou numa proposta um pouquinho diferente. Nós acreditamos que hoje a Páscoa seja uma prática cultural que é festejada de diferentes maneiras, além do sentido religioso. A gente sabe que então os cristãos comemoram, né, a Páscoa pela questão da vivência de Cristo ali no Calvário. E, por exemplo, as casas de religião, elas param com suas atividades nesse período em respeito às pessoas que são cristãs. Algumas fazem a grande mesa de Oxalá e compartilham de um alimento, de uma refeição juntas, enfim. Existem também vivências religiosas diferentes nesse período. Mas a gente quer dar destaque então da Páscoa como uma prática cultural. Para isso a gente trouxe uma história e uma breve reflexão. Antes da história, a gente quer convidar vocês para curtir o nosso canal no YouTube, chama Tatis Girandar. Então apareçam lá para dar uma olhada na nossa proposta, que também é bem legal. Bom, a história que nós escolhemos foi O Coelhinho que Não Era da Páscoa, da Ruth Rocha. E essa história conta a história da vida de Vivinho. O Vivinho era um coelhinho da Páscoa, né? Branquinho, bonitinho, peludinho, com olhinhos vermelhos e tal, como todo coelho de Páscoa. Então ele passou uma infância normal com seus irmãos, né? Brincavam, aprendiam a colher a melhor couve, etc. E foram crescendo. Quando eles se tornaram já, né, jovenzinhos, chegou a hora deles escolherem as suas profissões. E os irmãos do Vivinho, eles eram 4, né? Eram três outros coelhos além do Vivinho. E os irmãos do Vivinho eram muito convictos nas suas escolhas. Todos eles queriam ser coelhos de Páscoa, porque era uma tradição familiar também. Os pais, os avós, bisavós, trisavós e assim vai, todo mundo era coelho de Páscoa naquela família. E os irmãos do Vivinho também queriam ser coelhos de Páscoa. O Vivinho ficava meio constrangido, meio sem graça, porque ele não falava daí qual era a profissão. Os pais insistiram até que um dia ele disse: olha, eu não sei ainda o que eu quero ser, mas eu não quero ser coelho de Páscoa. Bom, a mãe do Vivinho desmaiou, o pai ficou um tempão apavorado, eles ficaram muito preocupados, né, com aquela opção do Vivinho que não era de ser coelho de Páscoa. E nesse meio tempo, o Vivinho foi indo para a rua, conheceu um monte de amigos, eram uns amigos muito legais. Ele tinha, um dos amigos era um beija-flor, o Florindo, outro era a Julieta Borboleta e a abelha Melinda eram os principais amigos dele. E ele vivia brincando com esses amigos e os pais, muito preocupados com aquela situação, diziam: bah, mas um coelho tem que ter uma profissão, que vadiagem é essa? E ele dizia: não se preocupem, tá tudo certo, eu tô aprendendo uma profissão. Quando ele dizia isso, os irmãos caíam na risada, né? Diziam: só se está aprendendo a zumbi. A mãe dizia: ai meu Deus, só se está aprendendo a voar. Porque com aqueles amigos, né? Não podia estar aprendendo uma profissão de verdade, uma profissão de coelho, né? De coelho sério. E o tempo foi passando e o Vivinho foi vivendo a vida dele, né? Até que chegou a Páscoa. E quando a Páscoa foi chegando, os pais do Vivinho então se organizaram, como em todos os anos, para poder sair, fazer as compras e se organizar para levar os ovos para as crianças, né, os ovos de Páscoa. Só que dessa vez as fábricas estavam com muito pedidos e os ovos estavam esgotados nas prateleiras. Eles ficaram apavorados e muito preocupados. Voltaram para casa e foram indo de loja em loja, de fábrica em fábrica, e perguntavam para todo mundo. Ninguém tinha ovos mais de Páscoa para vender. Muito sem graça, muito apavorados, muito preocupados e sentidos, eles voltaram para casa. E aí em casa eles contaram para as crianças, né, para os filhos deles, que eles não iam ter ovos para entregar. Os filhos deles ficaram muito desapontados, porque era a primeira Páscoa que eles iriam poder trabalhar como coelhos, né, de Páscoa. E aí ficou aquela tristeza na família, ninguém sabia mais o que fazer, os 3 irmãos muito tristes, o pai e a mãe muito preocupados,
porque a preocupação deles era com as crianças que iam ficar esperando pelos ovos de Páscoa e não iam receber. Quando o Vivinho chegou em casa, encontrou a família naquela situação, né? E então ele disse, tá, mas e por que nós mesmos não fazemos os ovos? Aí a família se apavorou de novo, né? Disse, como assim? Coelhos sabem entregar ovos e não fazer ovos. Isso não pode acontecer, isso não é real, isso não acontece, não sei o que, aquele pavor. E o Vivinho disse, não, mas eu sei. E aí ele só, como assim tu sabe, né? Desde quando tu vai saber fazer ovo? Ele, não, porque eu aprendi com os meus amigos. A Melinda, que é uma ótima doceira, me ensinou e eu vou saber fazer muitos ovos. Então, ele disse, né? Eu não estava aprendendo uma profissão. Então, ó, tiraram o pólen das flores com a Julieta e o Florindo e a Melinda ensinou a fazer tudo que é doce com os seus amigos. A casa da família Coelho, então, virou uma fábrica de chocolate. Então, eles começaram a fazer todos os ovinhos, todos os coelhinhos, tudo que eles tinham que entregar. A Florinda, o Florindo, né? O beija-flor, a Julieta e a Melinda ajudaram, fizeram também a sua parte, comandando todo o trabalho e organizando a grande fábrica de chocolate. Quando a Páscoa chegou, todos estavam prontos, os ovinhos estavam todos lindos, decorados, deliciosos, e os pais do Vivinho estavam muito contentes com tudo aquilo, porque finalmente eles não iam precisar decepcionar as crianças que iriam ficar sem os ovinhos, né? E a mãe do Vivinho então disse, agora nosso filho tem uma profissão. E aí ficou todo mundo orgulhoso que finalmente o Vivinho tinha escolhido o caminho dele, né? E estava feliz e eles também ficaram todos muito felizes, cada um seguindo então a sua vocação. Então a reflexão que a gente quer trazer para vocês hoje é que nós adultos, que nós possamos reconhecer a riqueza que é ter esses ser humaninhos conosco, que temos a função de ajudar a torná-los humanos, seres humanos, adultos na sociedade na qual a gente vive. E com a história do Vivinho, a gente pôde perceber o quão é importante que nós adultos respeitemos as potencialidades, os talentos individuais de cada sujeito, as crianças que têm nascido, as crianças com os quais a gente tem convivido, tem nos possibilitado perceber que são seres de muita luz e sabedoria. Então a nossa mensagem é que a gente possa acolher, compreender, ouvir esses seres de luz e acolher as decisões e as escolhas deles. Nós que somos adultos tendemos a aconselhar, sugerir caminhos, escolhas. Isso é muito importante. Essa é a nossa tarefa como adultos, né? Guiá-los nessa jornada que é o viver. Mas em nome disso a gente acaba criando muitas expectativas em cima das crianças e dos jovens, querendo que eles se tornem ou que a gente não se tornou ou que a gente acha que é bom e que é melhor. E nessa tentativa, muitas vezes a gente acaba tolhindo os talentos que cada um traz e as diferentes modos de ser e de viver que eles estão trazendo. E a gente acaba se frustrando e também frustrando cada um deles. Então, a mensagem que a gente traz hoje é que a gente possa ser amorosos e acolhedores com a forma de cada um ser, cada um se manifestar e viver nesse nosso mundo. Desejamos então que a Páscoa de vocês tenha sido recheada de amor, de carinho e de compreensão. Um grande beijo para quem está sozinho, com saudade das pessoas que amam. Um grande beijo para os pais, mães e avós que estão aí dividindo 24 horas com as suas crianças, se virando nos 30 com criatividade para poder interagir e conviver nesse momento. E um grande beijo para todas as pessoas que estão aqui nos escutando e com os quais essa mensagem vai chegar. Beijo, feliz Páscoa!